RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite, seja bem-vindo, você amigo, amiga. Esse é o Cruzando as Conversas, programa que já está virando o hábito dos gaúchos, porque estamos na RDC TV, canal 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E esse programa visa trazer sempre aqui um debate que traga luz aos problemas, à problemática diária de todos nós gaúchos em todos os segmentos. Hoje estou aqui, para falar sobre a crise do sistema penitenciário gaúcho. Há muitos anos, falta de vaga, aquilo tudo que a gente já conhece, infraestrutura, o tráfico de drogas, são apontados por especialistas como os principais fatores para os problemas enfrentados pelas casas prisionais do Estado. O secretário de Segurança Pública, César Schimmer, vem tomando medidas para contornar esta situação e neste ano anunciou que pelo menos 6 presídios poderiam ser construídos, criando até 3.500 vagas, o que em números seria até suficiente para estancar o déficit de mais de 2.000 no sistema prisional do Rio Grande do Sul. No entanto, a construção desses presídios poderia sanar o sistema efetivamente? Para debater esse tema, estamos aqui recebendo e agradecendo a presença de ilustres convidados, começando pelo doutor advogado criminalista, membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Leandro Soares. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, obrigado por aceitar. Aqui ao meu lado, o doutor juiz, diretor do Foro de Lajeado e também diretor legislativo da AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Antônio Johnson. Boa noite, doutor, muito obrigado por ter aceitado. Ao meu lado esquerdo aqui está o chefe de polícia do Rio Grande do Sul, delegado doutor Emerson Vente. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. E também aqui estamos com o promotor de justiça, o doutor Leonardo Giardim. Boa noite, doutor, obrigado por aceitar esse convite. Boa noite, eu agradeço o convite. E a participação do nosso telespectador é essencial neste programa. Envie sua pergunta, sua dúvida pelo meio das redes sociais. Estamos ao vivo também no Facebook a partir de agora, no Twitter, @RDCTV. E o WhatsApp nosso é o 9998159990. Você pode fazer a sua pergunta e nós vamos iniciar o debate nesse momento. Eu inicio, então, pelo advogado criminalista, doutor Leandro Soares, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, doutor. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Rogério Forcolém. É muito memorável, muito agradável estar na presença do doutor, doutor Luiz Antônio Johnson, meu ex-professor, doutor Emerson Vente, o promotor de justiça Leonardo Giardim. Falar da construção de presídios a gente tem pauta para tudo que é lado. Eu acredito que a construção dos presídios é importante, mas não basta. Não basta a gente simplesmente abrir vagas, mais 3.000 vagas, vamos abrir mais 3.000 vagas e vamos colocar as pessoas lá. A gente tem que dar uma estrutura para essas pessoas. A gente tem que pensar em mudar a forma da execução. Não adianta aumentar o número de vagas do sistema penal e o tratamento do preso continuar o mesmo. O que acontece hoje no sistema carcerário? O jovem de 18, 19, 20, 21 anos, 22 anos, vai para a cadeia pública de Porto Alegre. Muitas vezes ele não tem nenhuma facção, não é faccionado. Chega lá, a primeira pergunta que é feita para ele é o seguinte: qual que é a tua facção? E ele fala, não tem facção nenhuma. E o que acontece? Automaticamente ele é colocado para uma facção. E o que acontece, na maioria das vezes, aumenta o número de índices daquela facção. E aquele jovem, aquele guri que muitas vezes é primário,
quando sai da cadeia pública de Porto Alegre, dos outros presídios de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim, ele tem que pagar favores pelo aquele período que ele ficou preso dentro da... Porque ganhou proteção dentro do presídio? Porque ganhou uma proteção dentro do presídio, fortalecendo cada vez mais as facções. Então, é importante, mas a gente tem que pautar muito bem o que é a construção, colocar as pessoas lá dentro dos presídios, sem ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura, porque sem uma estrutura básica de educação, tem que ter uma assistência jurídica, tem que ter o familiar para poder visitar. Então, só simplesmente a construção do presídio não basta. Tem que ter o preso, hoje, ele tem que ter uma oportunidade de ressocializar. Então, trabalho. Vamos seguir o que diz a PEC. A PEC não, né? A 7.210, a LEP, Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, no papel, ela é muito linda, mas na efetividade ela é muito falha. Gigantescamente falha. Não sei se os colegas concordam comigo do debate hoje, mas é muito falha. Então, a gente precisa realmente começar a estruturar o que tem na LEP, na Lei de Execuções Penais, para quem tem casa, talvez não consiga entender, que é a Lei 7.210. Lá, a gente tem algumas assistência material, saúde, jurídica, educacional, social, né? A social é amparar o preso para quando ele sair em liberdade. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes, depois de passar pelo sistema carcerário, ele sai do presídio e é jogado para a rua, sem o mínimo de apoio, nem da família, porque muitas vezes a família não tem, o vizinho não vai dar emprego, Ok. né? E alguém que sem é estrutura. Vamos pela fila aqui. Doutor juiz, diretor do Foro Lajeado, também diretor legislativo da Ajures, Luiz Antônio Johnson. Muito obrigado pelo convite, Rogério, cumprimentando o delegado Emerson Ventes, que já nos conhecemos há bastante tempo, e por alguns instrumentos que tanto o Poder Judiciário como a Polícia Civil implementam hoje nesta questão de combate à violência. Doutor Leonardo, promotor de justiça da comarca de Taquara, doutor Leandro, uma satisfação e uma honra estar aqui falando um pouco de um tema que eu venho trabalhando desde que entrei na magistratura, desde que entrei no Poder Judiciário, e já vão anos, né, mas um tema que eu tenho tratado dele de forma concreta, né, nestes últimos 4, 5, 6 anos. O senhor o vivencia diariamente. Nós construímos um presídio em Lajeado, né? Nós construímos um presídio em Lajeado sem a participação do Estado. É uma construção pioneira no estado do Rio Grande do Sul, né? Presídio feminino, era uma necessidade da região e é um presídio modelar. Uma experiência de ter protagonizado ao lado do Ministério Público, ao lado do Conselho da Comunidade, de várias entidades da comunidade, ao lado da comunidade, né? Sem a participação, porque foi uma reivindicação antiga daquela região, né? E hoje é reivindicação de grande parte das comunidades, porque a partir dos anos de 1990, a mulher também, esse é um fenômeno da violência e da criminalidade. A mulher que antes ela não participava tanto da cena do crime, também na afirmação dos direitos da mulher, ela também, né, toda essa onda, a mulher se insere, né, principalmente nas questões, nos crimes relacionados à traficância de entorpecentes, né, a necessidades. Porque até então, né, desde a década de 60, quando foi edificado o presídio feminino Madre Pelletier, ele absorveu o Rio Grande do Sul todo no que diz respeito ao encarceramento da mulher. Então nós tivemos essa experiência em Lajeado e eu
Rogério e aqueles que me conhecem já há algum tempo, eu defendo a construção de presídios comunitários e pequenos, né? Eu defendo a construção de presídios comunitários pequenos porque o penitenciarismo, o movimento que começa, né, para que os nossos espectadores, o penitenciarismo ele começa lá no final da década de 60, anos 70, começam a se construir, né? Isso no mundo todo, não só no Brasil, que se começam a construir por necessidade, por demanda, começam a se construir as grandes penitenciárias. No Rio Grande do Sul, se nós voltarmos aos anos 80, né, as penitenciárias charqueadas, o próprio presídio central, né, algumas outras penitenciárias no Rio Grande do Sul davam conta de toda a demanda prisional, né, do estado do Rio Grande do Sul. Só que em 1990 nós tínhamos no Brasil, esse é um dado assim que pode pautar, né, o nosso diálogo aqui, nós tínhamos 88 mil presos no Brasil em 1990, dados do Departamento Penitenciário. Em 2018, nós estamos atingindo a casa de 800 mil presos no país. Não chegamos a 800 mil, mas estamos em 700 mil e alguma coisa. E bem, população carcerária cresceu em quase 28 anos, 8 vezes mais está chegando e vai se chegar, né? Então, se vê assim, e como o doutor Leandro pautou, essas questões que dizem respeito ao penitenciarismo e a execução da pena, né, elas passam por... e aí eu tenho assim uma certa... né, de como nós legamos, hoje nós, agentes públicos, nós legamos essa herança, desse crescimento violento. Construir é importante, é necessário, é imperioso que se construam mais estabelecimentos penais. O crime, né, e nós estamos aí, né, a todo momento lidando com os fatos criminosos, o crime cresce exponencialmente no país, né, e nós nunca, eu tenho certeza, que se nós não estancarmos as raízes da violência e as raízes da criminalidade, apenas a solução de construção de presídios nós não vamos conseguir, né? Podemos construir, né? Quando terminarmos e as intenções, e tenho tratado com ele, né, com muita frequência com o secretário César Schirmer sobre essas questões, e, né, desde o presídio feminino de Lajeado, e podemos construir um presídio a cada 3 meses. Eles não darão conta, né, das nossas necessidades, fenômenos que poderiam se constituir até bem pouco tempo. O abuso de autoridade, ter presos em delegacia, hoje se tornou uma rotina, né? As delegacias de polícia passaram a ser extensões... Viaturas também, né? Dos presídios, Viaturas. não só, até a calçada da delegacia, né? Aqui, como o Palácio da Polícia, muitas vezes até a calçada serve né? Não deveria servir, não pode servir, né? Mas serve para isso. Mas discutir essa questão, né, da construção de presídios por si só, sob o aspecto material, é muito importante, né? Nós tivemos esse exemplo de Lajeado, e é um presídio em que... E quando eu defendo, e voltando à minha exposição inicial, eu defendo a participação da comunidade. A comunidade é muito importante na execução da pena.
A comunidade é muito importante desde a construção, porque nós temos que vencer preconceitos. Né? E tu não imaginas como nós vencemos preconceito e hoje nós temos a comunidade praticamente co-administrando o presídio feminino de Lajeado. Não só o presídio feminino, o presídio masculino também, através do Conselho da Comunidade, Associação Lajeadense Pró Segurança Pública. Aliás, é um orgulho para a comunidade lajeadense ter construído um presídio. Que normalmente as cidades não querem, né? É vencer esses dogmas, é vencer essas barreiras. Então, eu diria que a construção de presídios é importante, a humanização da pena, e aí quando eu digo a participação da comunidade, doutor Leandro, a participação da comunidade é importante porque ela vai humanizando a pena. O trabalho prisional, o trabalho prisional, porque uma das primeiras preocupações, o presídio feminino de Lajeado, ele, quando foi inaugurado, já foi a Secretaria de Educação, já na primeira semana nós inauguramos a sala de aula. Nós temos 2 salas de aula com aulas ininterruptas de segunda a sexta-feira, com 4 professores. Enfim, é tudo aquilo que é previsto na lei de execução penal. É importante, né? É importante a participação da comunidade, é importante se criar equipamentos desta forma. E nós, no Rio Grande do Sul, nós podemos, e eu venho defendendo isso com muita ênfase, venho expressando que muitas comunidades poderiam ter os seus estabelecimentos prisionais. Mas poderiam... não querem, né, doutor, também? Mas esses são os preconceitos, né? A serem vencidos, a serem ultrapassados. Muitas comunidades, e tem inclusive... Mas será que as comunidades não enxergam o presídio como alguma coisa que não recupera, que traz problema, que traz dano? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu assisti um documentário há muito tempo atrás, uns 2007, 2008, no Discovery Channel, a respeito das penitenciárias Max nos Estados Unidos. Essas ficavam no Texas. Elas eram específicas para alguém que ainda não tirou a vida, para não crimes hediondos. Esse cara que está começando no assalto, que tomou um erro, cometeu um erro. Lá eles ficavam pagando, por exemplo, não difere muito a pena do roubo aqui nos Estados Unidos. Fica mais ou menos entre 6 e 8 anos um assalto a mão armada sob grave ameaça. Então ele ia para esse presídio e ele cumpria os 8 anos e 6 meses do assalto. Praticamente isolado, numa recondução do preso à sala de aula, aula de religião, aula de uma série de situações. E esta penitenciária tinha uma aprovação de mais de 80% de recuperação do preso. Tanto é que quando ele saía do presídio, ele ganhava emprego porque as pessoas queriam tirar, né, queriam essa mão de obra porque sabiam que de lá saía recuperado. Porque ele lá era punido, em primeiro lugar ele era punido porque ele cometeu um ato contra a sociedade. Em segundo lugar, era trabalhado na mente dele a ressociabilização. Portanto, foi um gerente de uma fast food, que era o principal personagem, que cumpriu pena lá. E ele tinha assaltado uma fast food também, era um do crime dele. Pois agora ele era gerente da fast food e ele cuidava do dinheiro da fast food. E quando ele foi para frente daquela Max lá, com todo o jornalismo do Discovery Channel, ele disse: eu nunca mais quero voltar para cá. Eu nunca mais quero botar os pés aqui. Eu fui coordenador de defesa civil do município de Novo Hamburgo. Eu passava naquele presídio de Novo Hamburgo ali e buscava voluntários para fazer trabalhos, né? Ao lado dos velhinhos, pintar, fazer coisas, e ali eles ganham, né? Por 2 dias trabalhando, ganham 2 dias, né? Eu levei até para pintar a delegacia. Uma vez nós pintamos todo o centro policial que era antes lá, perto da Frederico Link, não era esse que pintaram. Então, eu acho, na minha opinião, né, opinião de cidadão, de apresentador de vários jornais, de hard news, de policial, ok. Nós temos que nos preocupar, sim, com os direitos do preso, mas eu acho que nós também temos que nos preocupar em punir o preso. Não nesse sistema. Ele não se sente punido nesse sistema, ele não se sente recuperado nesse sistema. Este é o clamor da sociedade.
Por isso que a sociedade não quer presídios, porque ela não enxerga mais no presídio. Porque o modelo... O modelo está falido. O modelo das grandes masmorras... Na verdade, hoje o Estado... Mas, doutor, só para encerrar, será que não é hora de isolar? Quem está começando no crime vai para um outro sistema penitenciário? Vai ser jogado tudo na mesma... A lógica de Canoas, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Canoas está assim. É a questão da individualização da pena, né? Que é prevista na lei de execução penal. O que tu falaste agora se chama individualização da pena, mas que nós não fizemos há muito tempo. Nós não fizemos há muito tempo. O Brasil tem uma taxa de ocupação no sistema prisional, e eu falo do país, nós temos uma taxa de ocupação de 197% da capacidade. Sim. Ou Sempre seja, a mais. É difícil o estabelecimento prisional, né, no Brasil ou no Rio Grande do Sul, que nós não temos de 3 a 4 por vaga. Né? No presídio estadual de Lajeado, temos, agora diminuiu um pouco em função da interdição, em julho do ano, está fazendo um ano, nós tivemos, eu decretei uma interdição em julho do ano passado e estabelecemos a limitação em 250, ou seja, 2 por 1. Né? 2 por 1. Nós tínhamos uma cela com capacidade para 6 apenados, nós já chegamos a ter 26 dentro desta cela. Né? É uma realidade aviltante, né? E que nós não vamos conseguir trabalhar, quando eu digo criar estruturas, né, de ressocialização. E aí tu mencionaste o exemplo dos Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos volta agora, né, o sistema privado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve um sistema misto. O sistema federal teve algumas experiências privadas e o sistema mais ou menos não é como o Brasil, mas tem cadeias, tem estabelecimentos prisionais do Estado e tem estabelecimentos prisionais federais. A experiência privada nos Estados Unidos está recrudescendo bastante, né? Então, Rogério, quando nós olhamos para o nosso, né, e eu não gosto muito, porque é muito repetitivo a gente falar em caos do sistema prisional. Né? Nosso sistema prisional é caótico há muito tempo. Muito tempo. A pena de prisão no Brasil, né, ela é uma falácia. Né? E para quem está servindo, né, o sistema prisional? O sistema prisional hoje, lamentavelmente, nós temos que ser, apesar de, né, o sistema prisional serve para abrigar as facções. Né? E o Estado passa a ser gerenciador menos de conflito. Não, e gerenciador de vagas para abrigar facções. Inclusive, né, a organização é tanto que o órgão que administra em nome do Estado, a Superintendência dos Serviços Penitenciários e seus agentes, né, organizam o presídio não de acordo com a lei de execução, da lei de execuções penais, mas de acordo com as facções. Né? Ou seja, galerias dentro desse penitenciarismo. Né? Eu conheço a experiência e desde a inauguração, e bem antes da inauguração, quando nós reivindicávamos uma casa prisional maior no Vale do Taquari, a construção da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. Construída e inaugurada a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires em 2004, ela absorveu grande parte, um excedente da Grande Porto Alegre, aquilo ali foi um equívoco, que depois foi reconhecido pelo governo do Estado, que não deveria ter feito aquilo. Que ano isso? 2004. Limparam aquele excedente que tinham nas delegacias de polícia e levaram... Não, naquela época não tinha, doutor, em delegacia não. Já tinha. Não, em delegacia mas não. Foi da região metropolitana. Não, foi de presídio da região metropolitana. Da região metropolitana, foi um equívoco. E o que hoje é uma penitenciária nova, 2004, nós estamos falando, ela não tem 4 anos ainda, né? E hoje ela está dividida em 2 facções. Ela tem capacidade para 525 apenados e está na faixa de
600 ainda, quase que um por vaga, né? Mas ela abriga duas organizações criminosas. Eu peço licença para o senhor, agora vamos dar esse lado aqui, falar no doutor Vente, que enfrenta toda essa problemática aí como chefe de polícia do Estado. Bom, em primeiro lugar, te agradecer o convite, a tia RDC, já desejar sucesso para a emissora, agradecer a parceria dos nossos debatedores aqui. Estou sentindo falta aqui, Furcolenha, nesse debate de quem realmente faz o sistema prisional, da nossa superintendência de serviços penitenciários, porque nós estamos aqui, na verdade, quem coloca, vamos dizer assim, quem coloca o preso no sistema prisional, quem faz a denúncia, o promotor está aqui do nosso lado, quem defende e quem julga lá e que dá a decisão final e também faz, de certa forma, o controle, e nós não temos quem gerencia. Sim. Mas isso não nos impede também de fazer um debate, né? Eu acho de fazer um debate na amplitude de cada um de sua atribuição, de sua competência. A Polícia Civil, ela tem procurado, nesse contexto, fazer o seu trabalho dentro de um processo de qualificação da prisão, que a gente chama, né? Ou seja, de só pedir a prisão de quem realmente é fundamental. E claro que o Ministério Público já faz isso, uma avaliação em cima, e o Judiciário faz outra avaliação em cima desse processo. Então, a gente procura realmente colocar no sistema prisional quem pode causar um mal maior aí fora e como realmente isso tem acontecido. Eu acho que os melhores exemplos são, trazer o caso aqui Porto Alegre hoje, a questão, por exemplo, dos roubos a transporte coletivos, né? As prisões qualificadas que têm sido feitas fizeram cair a 1/4 os casos de roubo a transporte coletivo na capital. A questão dos homicídios em Porto Alegre, nós temos realizado pelo menos 2 prisões diárias de autores de homicídio. E a maioria deles tem ficado no sistema prisional. Nós fizemos um levantamento essa semana, a área de inteligência, o Departamento de Homicídios fez um levantamento referente a junho do ano passado, junho de 2017. Dos presos que foram encaminhados ao sistema prisional naquele período, hoje 66% ainda estão presos depois de um ano. Isso gera um outro problema lá no sistema prisional, né? A questão da provisoriedade do cumprimento da pena. Mas a nossa preocupação enquanto polícia é retirar alguém que possa eventualmente causar um outro mal, né? E dentro do processo legal, ou seja, dentro do Código de Processo Penal, da legislação em vigor, com apoio do Ministério Público, é importante se diga, né? Muitas questões hoje são feitas, combate ao crime organizado, a questão do combate à lavagem de dinheiro tem sido feito nesse sentido. Nós aumentamos de 2016 para 2017 em 400% o combate ao crime organizado e combate à lavagem de dinheiro, um pouco mais até, o enfoque que a gente tem procurado dar. Isso tem feito com que a gente consiga, por exemplo, apreender um maior número de armamento. O Dr. Johnson, da região de Lajeado, ali recentemente uma apreensão muito grande em Estrela de armamento pesado. O ano passado foi em Santa Cruz do Sul. Então, isso tem feito com que a gente consiga chegar, talvez hoje, ao principal cerne da questão em relação à questão da criminalidade organizada. Mas isso ainda tem o efeito, ou seja, o efeito que vem de dentro do sistema prisional. A gente percebe uma interlocução muito grande, né, no sistema prisional com a rua. O que acontece na rua é efeito das combinações, dos acordos internos, dos ajustes, aquilo que o doutor Leandro falou, ou seja, o preso entra, fica com débito e volta para a rua e tem que pagar o débito, vai pagar o débito com mais crime, né? Isso é um sistema que infelizmente acaba gerando mais criminalidade da forma como está organizado hoje. E aí a gente vê alguns processos, né, dentro do sistema prisional, como eu falei, Canoas, né? O objetivo de Canoas foi justamente colocar lá um preso primário, ou seja, a primeira ou a segunda prisão sem vinculação ainda com facção, sem que passe por esse processo referido, ou seja, de ter que escolher qual a facção
a que quer pertencer ou a que pertence. Então, Canoas é um bom exemplo. Eu acredito que seja a possibilidade aí de uma condução de um sistema prisional para o futuro. O outro aspecto, eu acho que é fundamental, que o Dr. Jones falou, a questão da prisão na aldeia, né? Ou seja, a prisão na comunidade, né? Nós temos, a maioria dos municípios gaúchos não tem uma cadeia local. Ou seja, se cada município cuidasse do seu preso, nós não teríamos essa rotatividade, essa possibilidade das facções chegarem até estes municípios. O fato de um preso hoje sair de um município pequeno, ser colocado num centro maior, num presídio maior, faz com que ele tenha conexão com essas facções e faça com que essas facções cheguem ao município. Os prefeitos, os administradores locais, a comunidade local, ela tem que ser ciente disso. Eu referi isso aos prefeitos da minha região lá, que é próximo de Santa Maria, que é chamado de Quarta Colônia. Fui lá numa reunião com eles, dizendo que a Polícia Civil estava fazendo, e disse: se vocês quiserem fazer algo pela região, invistam no presídio que é em Agudo, né? Ou seja, ampliem o presídio de Agudo, ao invés de fazer com que o preso vá a Santa Maria, vá a Santa Cruz, vá a Charqueadas. O fato de um preso ir para esses locais faz com que ele traga algum conhecimento criminoso para esse ambiente. E eu acho que o outro aspecto que é interessante, já concluo a minha fala nessa primeira parte, que é aquilo que o Dr. Jones falou, outras possibilidades de atuação. A gente trabalha muito nesse modelo de justiça retributiva, né? A Polícia Civil tem feito, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Judiciário, um trabalho de justiça restaurativa, trabalhando naqueles delitos de menor potencial ofensivo, principalmente no aspecto da mediação. E a gente está desenhando um protocolo com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para que a gente possa trabalhar outros casos um pouco mais graves, mas no início, vamos dizer assim, que a gente possa barrar a carreira criminosa e fazer com que a pessoa reflita, entre numa autocomposição de conflito com a vítima, com as pessoas da coletividade, possa, com isso, gerar menos conflito. Isso nós acreditamos que é uma medida extremamente importante hoje, que a polícia possa colaborar, e a polícia não ter só o viés ou a característica de prender, mas também de ajudar na solução de conflitos. Doutor Leonardo Giardim, promotor de justiça. Em primeiro lugar, boa noite. Eu gostaria de me unir aqui às congratulações do delegado Emerson A RDC TV vem ocupar um espaço que é um espaço do qual o Estado do Rio Grande do Sul, o público telespectador gaúcho, é carente. E eu fico gratificado por estar podendo participar desse momento, desejando pleno sucesso e êxito a essa nova emissora. Eu gostaria de começar abordando esse assunto sobre a perspectiva que tu, Rogério, colocaste, que eu achei muito interessante porque resgatou aquilo que é o óbvio, né? O Chesterton dizia que as sociedades, as civilizações começam a ruir quando elas esquecem o óbvio. E a pena, na verdade, ela é exatamente isso aí, uma punição. Então, ela, em primeiro lugar, ela deve ser encarada dessa forma. Sim. O próprio Michel Foucault, um pensador com o qual eu não concordo, não tenho muita afinidade, ele dizia que a prisão é a detestável solução da qual nós não podemos abrir mão. Então, é evidente que o questionamento de se nós devemos ou não devemos construir presídios, a resposta dele é óbvia. É evidente que é necessário construir presídios, sobretudo quando há uma demanda de criminalidade e uma sobrecarga, uma superpopulação carcerária ou uma superlotação dos presídios existentes, o que demonstra que eles são insuficientes em quantidade e em estrutura para atender essa demanda. Eu imagino que não há como se afastar desse tipo de medida como uma das alternativas, uma das necessárias medidas para começar a visualizar uma solução para o caos da criminalidade no nosso país. O doutor Leandro antes colocava uma situação que é real, né, que é a questão das facções, e todos pontuaram
bastante essa situação das facções. A gente hoje encara isso como sendo um caos no sistema penitenciário. É um caos sob a nossa perspectiva, do lado de fora da grade. Só que, do lado de dentro da grade, aquilo ali é uma ordem. Não é caos. É outra ordem que coexiste com a ordem que fica... Que é estabelecida pela sociedade enquanto representada pelo Estado. Em algum momento, aconteceu de o Estado abrir mão da soberania dentro dos territórios minúsculos que são as cadeias. Por uma conveniência de momento, uma conveniência política talvez de momento, e isso aconteceu há décadas atrás. Isso já vem lá dos anos 80 do século XX. Hoje nós falamos como se fosse a natureza das coisas, que o preso entra na facção, o preso entra na cadeia e a primeira coisa que pergunta, qual é a tua facção? Ah, não tenho facção, então tu vai lá para a galeria tal, que é da comunidade de onde tu é oriundo, e aí ele vai acabar entrando na facção, querendo ou não. A pergunta que nós devemos fazer, e isso aí eu acho que chocaria qualquer pessoa, qualquer extraterrestre que descesse aqui no Brasil agora, tem que ser assim? Essa é a natureza das coisas? Nós não temos que tentar reverter esse processo? Porque, por vezes, o Estado esqueceu ou não acreditou na existência de dragões. Tinha um dragãozinho pequenininho, estava sendo criado embaixo da cama, foi ignorado durante décadas, esse bicho cresceu e hoje ele está ocupando a casa inteira. E hoje ele está tão grande que a gente não consegue mais enxergá-lo também, porque escapa da dimensão de um olhar. Mas esse é o principal problema que eu observo no nosso sistema carcerário, no nosso sistema prisional. É essa ordem paralela que existe dentro do sistema, que deve ser prioridade de qualquer governante combatê-la. É claro que hoje, como isso se alastrou e cresceu de uma maneira imensa, de uma maneira quase que incontrolável, vai custar caro para todos nós assumirmos essa guerra. Só que enquanto não assumirmos que isso é uma guerra, enquanto não assumirmos que isso realmente é algo a ser enfrentado, esse dragão vai crescer e vai crescer cada vez mais a ponto de a ordem que está sendo estabelecida tanto dentro das cadeias quanto em territórios fora dela tome conta da sociedade inteira. E nós passemos a ser um Estado bandido, um Estado criminoso, um Estado no qual a sociedade ela está escravizada por uma ordem tirânica estabelecida pela criminalidade organizada. Eu acredito que esse é o principal ponto que nós devemos enfrentar. O nosso sistema de justiça criminal ele tem se demonstrado falho, insuficiente para conter esse avanço do crime organizado, que começou exatamente no momento em que o Estado, por conveniência, diante de um caos que realmente era caos dentro das cadeias, ou seja, era uma terra de ninguém, onde havia rebeliões, motins, mortes, estupros de presos contra presos, extorsões, uma série de atrocidades. Em algum momento, alguns criminosos se organizaram para gerenciar o caos e isso foi conveniente para o Estado. Deu no que deu. Eu creio que este é o principal foco de qualquer tipo de enfrentamento à criminalidade hoje no nosso país. Por quê? Porque o crime organizado surgiu daí. O crime organizado que hoje tem toda essa potência que nós vemos, ele surge exatamente desse contexto. E se nós não enfrentarmos esse contexto, por mais doloroso que seja, por mais que nós tenhamos que estabelecer uma situação parecida com o Medellín, por exemplo, onde foi guerra, lá mais de 100 magistrados foram mortos. Lá, o procurador-geral do Ministério Público, ele trabalhava dentro de um bunker. Por quê? Porque o crime, quando é desafiado de fato, ele diz a que veio. E o problema é que nós deixamos a coisa crescer de uma maneira tal que hoje não há outra solução a não ser tentar enfrentar isso aí ou a rendição. Eu não acredito que a rendição seja uma opção para a nossa sociedade. Então, em algum momento, nós vamos ter que encarar esse problema na exata dimensão que ele tem. O doutor coloca aqui uma situação bem objetiva, que é o Estado que não toma conta, lá de dentro do seu presídio, alguém vai tomar conta, assim como ele faz nas vilas. A politicagem, a má política, a má gestão, todas essas coisas que interferem nas ações técnicas, elas acabam fazendo isso. Então, nossa herança brasileira hoje é toda, não só dentro de presídio, mas nas comunidades, nos morros, né? Eu apresentei e dirigi, inclusive, uma emissora no Rio de Janeiro,
E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu me espantei que o meu repórter tinha que negociar com o traficante para poder fazer uma matéria de saúde. Tinha que negociar com o traficante. Então, eu para mim, gaúcho, que nós não estávamos acostumados a isso, eu achei aquilo bárbaro, né? E a minha produção tinha que ligar para o presidente dos moradores lá, que falava com o movimento, que é assim que se é chamado, para ver se o meu repórter podia subir lá, o Morro dos Macaquinhos, para fazer a matéria. E várias vezes os meus repórteres, de tão normal, abordados com fuzil, onde é que você vai? Não, vou fazer uma matéria ali, ó. Então, então tá bom, pode ir lá. Mas é só hoje, né? Ignora aquelas motos ali que estão roubadas, ignora aqui, entendeu? Então, nós já estamos nessa concessão. Nós deixamos tudo isso acontecer, né? E não é os senhores aqui que são técnicos, mas sim esses gestores que o povo elege, que não fazem política correta, fazem politicagem em todas as áreas e nos deixam essa coisa defenestrada hoje também no sistema prisional. Eu preciso fazer um comercial e vou jogar mais uma pimenta aqui para os debatedores. Eu, como cidadão, o cidadão que está aí do outro lado, ele está saco cheio do coitadismo. O cara que cometeu o crime é um coitadinho, o cara que cometeu um latrocínio e deixou uma mãe chorando, deixou uma família despedaçada, agora ele tem todos os plenos direitos, todo mundo está preocupado com ele, lá dentro do presídio. Então, na volta, vamos conversar sobre isso e também uma pergunta aqui para os debatedores. Os senhores têm coragem hoje de dizer que a força-tarefa da Brigada Militar deveria sair imediatamente, porque lá nós temos 1.700 policiais militares que poderiam estar fazendo policiamento ostensivo e não estão. Mas os senhores teriam coragem de tirar a Brigada Militar em 24 horas dos presídios ou não? Já voltamos depois dos comerciais. Estamos de volta ao nosso Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV. Se você tiver alguma pergunta, mande para nós. O nosso WhatsApp é o 999. Tá na tela aí? Coloca na tela para mim, por favor, o nosso WhatsApp. Isso. Olha lá, você pode mandar uma pergunta. O nosso acionista, o nosso presidente, diz o seguinte: o Márcio Irion, que é o grande investidor dessa geração de emprego, dessa fábrica de sonhos, que é essa televisão que traz um entretenimento gaúcho local. Ele diz o seguinte: baita programa. Dr. Emerson, grande delegado, grande chefe de polícia. Isso todos nós reconhecemos, né? Obrigado. O delegado Emerson é um delegado de muita qualificação intelectual, técnica, um homem que está em todos os cantos. Esse homem, ele é onipresente. Ele está em todos os cantos, é um cara trabalhador. Quem conhece a vida diária desses delegados sabe o quanto ele se dedica. Por dedicação não se pode apontar qualquer falha, porque esse homem se dedica e incentiva os seus comandados aí a fazerem o mesmo. E a gente vê esse processo de liderança, que o processo de liderança é o mais bacana, né? Obrigado. Agora, eu falei duas coisas antes do intervalo. A SUSEP fez um concurso público de 750 novos agentes que deve estar se formando aí até o final do ano. A força-tarefa que foi implementada nos presídios com a Brigada Militar era para ficar ali 1 ano, 2 anos, está, eu acho que já uns 20 anos, né? Alguém pode me corrigir aí. Mesmo com a formação, depois a vinda desses novos agentes, a Brigada restaurou a ordem. O próprio doutor aqui, o juiz, reconhece. Doutor, alguém pode me falar, doutor Luiz Antônio Johnson? Vossa Excelência pode falar aí com a Brigada. Vem esses novos agentes, tem coragem de tirar a Brigada depois de toda essa organização? Eu acredito que com o tempo, né, Rogério, e especialmente com a qualificação e com a capacitação, né, porque a Superintendência dos Serviços Penitenciários, ela vem passando por uma reengenharia, né? Não só na questão do próprio recrutamento de pessoal, ou seja, como foram realizados concursos, mas também, né, há um novo perfil de agentes penitenciários. Eu tenho trabalhado no meu cotidiano já com um novo perfil de agentes penitenciários comprometidos, qualificados,
E eu acredito que e também com estrutura. Né? Isso é muito importante, né? Porque o agente penitenciário, ele precisa ter, além da capacitação, ele precisa ter estrutura. Quando eu falo em estrutura, eu falo em armamento, porque ele precisa ter um armamento compatível dentro do estabelecimento prisional para a garantia da segurança da casa prisional. Há um investimento e tenho observado isso, até participei outro dia de uma entrega de armas de grosso calibre aos agentes penitenciários no estabelecimento prisional. Né? Então, eu acredito que paulatinamente, não é do dia para a noite, mas deva, sim, a Superintendência dos Serviços Penitenciários voltar, retornar e retomar de forma global a administração. Quando eu digo administração, é todo o gerenciamento do sistema prisional e a Brigada Militar. Né? Ela vai permanecer nos presídios porque ela é um fator de segurança, tem o seu espaço, que esse espaço, especialmente nas guaritas, enfim, porque a necessidade, né, do braço mais forte do Estado, né, quando a gente fala em força estatal, né, a Brigada Militar com os seus integrantes, ela vai continuar, mas num número bem menor, evidentemente. Mas eu acredito que paulatinamente, gradativamente, né, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, ela deva, né, nos próximos anos, e esse é um trabalho, que vem sendo, e eu conheço em parte, né, vem sendo implementado, né, com um planejamento estratégico que vem sendo desenvolvido. Doutor Emerson. Até sobre essa tua provocação, eu acho salutar a questão da reassunção, né, da Superintendência de Serviços Penitenciários nas casas prisionais. É algo que vem sendo discutido internamente pelo secretário César Schirmer, é algo que ele tem provocado, né, nesse sentido. E é claro que depende da questão da entrada de um maior efetivo na SUSEP. O último efetivo que entrou, importante dizer, foi justamente para poder haver a ocupação de Canoas, né, total. Inclusive, Canoas teve um período pequeno a ocupação pela Brigada Militar para poder desafogar as delegacias de polícia, todo aquele problema que estava tendo. E foi uma determinação do secretário César Schirmer que pudesse haver o direcionamento para lá para ver acontecer a ocupação total de Canoas, e assim como é a ideia, acredito que o passo mais, vamos dizer assim, mais tranquilo de ser feito, e é a intenção, né, da Secretaria de fazer com o tempo, é a questão da ocupação, de reocupação pela SUSEP da PEG, né, da Penitenciária Estadual do Jacuí. Como tu falaste, é ocupada, assim como a cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central, ocupada há bastante tempo, né, pela Brigada Militar, que faz muito bem seu papel lá, né, mas cuja atribuição é primordialmente da SUSEP. Né? No Brasil a gente sempre faz um enjambramento, né? Na necessidade, a gente faz coisas que policiamento ostensivo, que é a área original da Brigada Militar, né? Quando começou a Força Tarefa, eram 3.000 homens, né? Hoje é 1.700, 1.800, mas como disse o doutor, em algum momento ela pode estar presente, mas pelo menos a maioria desses policiais deveriam estar completando uma viatura no policiamento ostensivo, preventivo, e fora o gasto, né? Tem uma diária aí que eles recebem, policiais disputam para ir para a Força Tarefa para ganhar um pouco a mais, é o direito deles, né? Mas hoje doutor Leandro, hoje meu entendimento seria realmente complicado, né, trocar imediatamente. Concordo com o Dr. Johnson e com o Dr. Venditti, gradativamente, né? A Força Tarefa faz mais de 20 anos, né? E hoje foi em 94, né, quando a gente está conversando, que o Melara invadiu o Hotel Plaza São Rafael. Então faz 24 anos
Isso. E desde então, a Brigada Militar tem um excelente diálogo com os presos, os presos provisórios, os condenados. E eu acredito que a SUSEP também poderia ter esse diálogo, mas não de uma hora para outra. Eu acho que tem que ser realmente paulativo, devagar, né? E com o seu tempo, porque imediatamente realmente não sei se seria bom para o sistema carcerário e para a população de forma geral. Mas eu queria ver, com certeza, aqueles policiais da PEG, né, e da cadeia pública de Porto Alegre nas ruas, fazendo a proteção da população de um modo geral. Deixa eu aqui fazer uma observação nesse sentido. Eu acho que é importante dizer assim, ó, eu fico internamente a gente faz muita discussão, né, em termos de secretaria, faz as discussões, as brigas, por assim dizer. O Ângelo, que é o superintendente da SUSEP, vejo ele como um excelente profissional, um cara que teve ali num departamento, subiu e está fazendo uma excelente gestão com todas as dificuldades. Mas eu vejo a SUSEP assim, é aquela casa em que você tem a casa, tem a responsabilidade para pagar, mas não consegue gerenciar, porque todo mundo quer botar a mão ali, quer fazer o gerenciamento. Então, ali tem Ministério Público, Poder Judiciário, ou seja, todo mundo quer ter um pequeno espaço de decisão ali dentro e não tem, ou seja, a SUSEP não tem o gerenciamento total. Infelizmente, talvez se tivesse o gerenciamento total, né, poderia fazer isso mais adequadamente, mas não pode pegar um preso que está incomodando naquela cadeia, naquele presídio e fazer a transferência para outro local, porque depende de autorização judicial. Ou seja, tem vários meandros que interferem na questão do gerenciamento completo. Delegado velho. Eu sei que o doutor Johnson não vai concordar muito comigo, mas... Não é isso. Nós temos um precedente do Tribunal de Justiça e até aplicamos especialmente em Lajeado, no Vale do Taquari, e que causou uma certa perplexidade até para a Polícia Civil, né? Tem um precedente, e ele é recente, um acórdão do tribunal que diz que o gerenciamento do sistema prisional, e eu penso assim, é da superintendência, o gerenciamento de vagas é tarefa do Estado da Administração. Estado da Administração através da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Tanto é que um preso, quando quando o juiz homologa um auto de prisão em flagrante e converte aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, quem vai dar a destinação a ele é o sistema, ou seja, a Superintendência dos Serviços Penitenciários. Lá em Lajeado excelente, já funciona assim, ou seja, o contato é da Polícia Civil com o delegado penitenciário, que é em Santa Cruz, a 8ª Delegacia Penitenciária. Mas pelo jeito, o senhor que nos outros... depende da comarca? São os colegas. Mas a destinação para qual estabelecimento prisional, ou se vai para Venâncio Aires, ou se vai para Santa Cruz, Encantado, ou seja, isso quem gerencia, porque assim prevê, na verdade, isso foi uma distorção através dos tempos, em função da desordem. Sim. Houve a necessidade da intervenção judicial, algum tempo atrás, e a intervenção do Ministério Público em função da desordem que havia, né? Agora, quem deve administrar, né? Porque o sistema previsto na lei de execução penal é um sistema misto. O juiz e o promotor são fiscalizadores do estabelecimento prisional. A nossa tarefa é fiscalizar se a pena está sendo cumprida regular e corretamente. Pois eu sonho um dia que essa lei de execuções penais acabe no país.
Porque eu acho que ela só serve pro bandido para dar... O bandido que faz o que mata, o bandido que assalta, que faz o que faz, vai para dentro do presídio, fica comportadinho e ele ganha prêmio disso. Mas é óbvio que ele tem que ficar comportado, lá é que ele tem que se comportar. E é por isso que nós temos um pensamento cultural aqui com a lei. Eu não estou dizendo que ninguém descumpre a lei, de que o preso é um coitado. Ele vai para lá e ele, coitadinho, ele está comportado, agora daqui ele tinha que cumprir uma pena aí de 8, vai cumprir 2, coitadinho, olha só como o cara é gente boa, ele está bem aí, ó. Bota ele na rua de novo, bota na rua, ele pega um cano, como eles falam na gíria, mete num trabalhador, vai lá a Polícia Civil de novo fazer um retrabalho, a brigada, então faz um retrabalho geral, assim, quase diário, né? Prende um cara, fica 4 meses preso. Deixa eu só fazer aqui uma observação da telespectadora. Parabéns pelo programa, especialmente pela presença do Dr. Leandro, Dr. Emerson. Contudo, o debate em 5-0, não há representação feminina no programa. Uma emissora gaúcha, há que considerar a participação feminina em espaços importantes. Eu quero dizer, doutora Renata, que foi convidada uma advogada, que estaria ali no lugar do Dr. Leandro, mas ela teve um imprevisto e ela nos avisou em cima da hora que não poderia comparecer. Então, nós convidamos o Dr. Leandro, que gentilmente cedeu, né, esse nosso pedido. Estava aqui, sim, né? Então, era a senhora... doutora Mayra Marques. Doutora Mayra Marques. Então, mas obrigado pela observação, doutora Renata. É assim que nós construímos um canal para todos. Não? A senhora pode, com certeza, sempre enviar o seu elogio, a sua crítica, que nós vamos ler aqui. Até porque o presidente dessa empresa, ele sempre nos orienta, vamos ser sinceros. Boa noite, me chamo Aline e gostaria de saber qual a ideia de cada um dos debatedores tem em relação à prisão, pois sabemos que o Brasil é um país que prende muito, mas prende muito mal. É o que nós estamos falando aqui, em razão de várias coisas, sendo uma delas as questões das facções criminais. Talvez ela tenha pego o programa na metade, nós já falamos sobre isso, o doutor Leandro abriu falando disso. Me parece que a privação de liberdade não funciona mais. Então, qual seria a ideia de uma nova penalidade? Agradeço e parabenizo o programa pelo assunto. Obrigada. Obrigado você por participar. Muito obrigado mesmo, de coração, você por participar. Vou passar a palavra ao doutor promotor de justiça, Leonardo Giardim. A gente já conversou sobre essa questão da prisão, da necessidade da prisão, e nós sabemos que a prisão é algo do que nós não podemos abrir mão. Sim. Então, o que nós temos que fazer, como eu já tinha frisado anteriormente, é tentar resolver esse problema, que é um problema que não é a natureza das coisas, que é o domínio das cadeias por facções criminosas. O Estado tem que, de alguma forma, retomar o controle desses territórios, que são minúsculos e pertencem ao Estado. Não vejo outra alternativa de punição a crimes graves que não seja a prisão. Até porque a prisão ela já é um avanço civilizacional em relação a métodos punitivos anteriores, como, por exemplo, a pena de morte, como, por exemplo, a pena de trabalhos forçados, ou penas que são consideradas hoje inconstitucionais. Então, das detestáveis soluções que nós temos para os problemas, a prisão ainda é aquela que melhor atende os anseios da sociedade, que pretende ver um criminoso que comete um crime, um homicídio, um latrocínio, um estupro, que trafica drogas, retirado de circulação, porque se ele não for retirado de circulação, se ele for tratado como se fosse apenas um doente, e aí estaremos transformando a pena em uma medida terapêutica, e a pena não é medida terapêutica, a pena é punição. Agora, a pena é punição. É quase isso que nós estamos levando, pena terapêutica. E aí entra aquela outra provocação que fizeste, Rogério, antes do intervalo, em relação à questão da perspectiva do criminoso como sendo apenas uma vítima do sistema. Isso aí é a expressão da cultura da desculpa. Essa cultura da desculpa, ela acaba cultuando o criminoso, acaba justificando aquilo que ele fez. Esse raciocínio acaba bloqueando que ele chegue a se arrepender do que ele fez. Por quê? Porque várias pessoas, vários pensadores, vários interlocutores dele estão dizendo que o que ele fez é justificável, assim como houve uma filósofa que falou que há uma lógica no assalto. Sim. É a lógica. É candidato a deputado do Rio de Janeiro. Essa é a lógica da escola de Frankfurt.
do Eric Hobsbawm, do bandido social, do bandido como agente revolucionário que vai transformar a sociedade injusta numa sociedade mais justa. Então ele seria um agente do caos dentro de uma ordem que tem que ser destruída. E esse agente do caos, ele serve para destruir aquela ordem e ser colocada depois uma outra ordem mais justa, supostamente. E a gente sabe que na prática o que está acontecendo no Brasil é que nós, acreditando nesse discurso, nós estamos indo ladeira abaixo em termos civilizacionais, nós já deixamos de ser uma civilização propriamente dita e estamos nos tornando um estado de barbárie. Eu vou lhe dar mais um exemplo. Nós estamos vivendo uma ditadura da violência nas ruas, porque há 3 semanas atrás, a brigada, para o telespectador entender, a principal função da brigada militar é tentar ao máximo possível evitar o crime. Então, por isso que ela às vezes entra num local, vê um elemento suspeito, aborda esse elemento e o identifica. Pois abordou um elemento, um rapaz, lourinho, bem branquinho, lourinho, né? Dentro de uma vila, abordou, revistou, achou um revólver raspado. Estava ali em porte ilegal de armas e provavelmente um 180, uma receptação, porque aquela arma era roubada. Levado para a delegacia, o delegado lavrou o flagrante, foi para o presídio, audiência de custódia, 1 semana depois, solta o mesmo elemento. 2 dias depois, ele já tinha um revólver na mão e foi tentar um novo assalto. Porque ele não se sentiu punido por nada, por ninguém. E aí ele pegou, só que para a sorte deste empresário, a espoleta, que o repórter tem colegas meus que não sabem identificar quando é a falha da arma e quando é falha da munição. As 3 espoletas que acionam a pólvora que vai empurrar o cartucho, elas falharam. As 3, ele deu 3 tiros que falharam. E esse empresário então se salvou e aí ele correu e não conseguiu levar a caminhonete. Logo adiante, 1 hora depois de um cerco bem feito, a Brigada Militar prende de novo. Levado à delegacia, o delegado lavrou agora, doutor Vente, como tentativa de latrocínio. Aí a pergunta é a seguinte: quanto tempo esta criatura ficará presa de novo, doutor? E qual é a sensação de punição que este elemento tem perante a um sistema que já é falido na sua prisão, no seu encarceramento, mas também começa a falhar já também na correção desse réu primário aí? Em primeiro lugar, Rogério, sobre casos eu não abordo de uma forma geral, até porque na generalização dos casos, né, nós encontramos hipóteses em que hoje o encarceramento nosso é massivo, né? Essa história, isso nós já superamos e até por um diálogo muito franco, né, entre poderes e instituições, essa história de que a polícia prende, o juiz solta, isso nós já conseguimos dialogar com muita propriedade, com muita pertinência, né? O controle da legalidade da prisão é do Poder Judiciário e uma tarefa do Poder Judiciário. Se não fosse isso, nós não estaríamos batendo recordes no Rio Grande do Sul de prisões provisórias. E olha, uma prisão hoje preventiva, depois de decretada e fundamentada de acordo com a lei, né? O número de liberdades que são concedidas, né, baixo, são ínfimas. Baixo, muito baixo. Hoje, para levar uma liminar num habeas corpus... A audiência de custódia hoje é baixíssimo o índice de... 14% e 15% aqui no estado que menos solta em audiência de custódia. E eu acho certo que não... A audiência de custódia é em Porto Alegre e em alguns locais. É só nas grandes comarcas. Né? Eu acredito que esse discurso da criminalidade que está exacerbada realmente tá forte, mas o Brasil é o 4º país que mais prende do mundo, onde tem maior número de presos do mundo. Estamos chegando quase no terceiro. Mas qual é a eficiência dessa prisão? O Brasil é um dos países que mais mata no mundo. Jovens negros. Então, ou seja, eu já passei, porque eu tenho 40 anos hoje. Mas o jovem de 18 a 29 anos,
se for negro, se tiver 18 a 29 anos, tem muito mais chance de morrer do que um jovem branco. Então, esse exemplo... Que isso, doutor? Esse exemplo... Eu vou discordar do senhor, não, assim, mas apresento... isso não sei o que eu estou falando, isso é estatística, está no IPEA. Na verdade... Números, tá ali? Exatamente, são números, não é um dado que eu inventei ali e estou trazendo a debate, não. É uma informação que eu... gostaria de fazer... Eu não gosto de racializar esse negócio, sabe por quê? Porque eu acho que ladrão não tem cor. Não. E eu apresento programas há muito tempo. E eu sempre digo, durante a semana eu vejo a polícia prender mais brancos no estado do Rio Grande do Sul do que negros. Mas claro, o estado do Rio Grande do Sul são 70% muito mais, então é óbvio que vai prender. Aqui a gente está vendo, são 5 pessoas, só tem o de negro. Dentro do estúdio, são quantas pessoas aqui? 5, 6, 7, 8, 2 negros. É óbvio, o Rio Grande do Sul tem muito mais pessoas brancas, então é normal. Mas eu estou falando dados estatísticos. Né? E eu não estou falando nem exclusivamente da questão do jovem negro que é morto, que tem 70% mais chance, mas eu estou falando que o Brasil é o quarto, e o doutor acabou de me dizer, que pode ir para terceiro, o país que mais prende do mundo. E proporcionalmente aqui no estado propriamente, se você pegar de final de 2014 até agora, início de 2015, nós tivemos um acréscimo de mais de 10 mil presos no sistema prisional. Exato. Em 4 anos. É o estado que prende muita gente. Então, uma preocupação que nós temos que ter é que o nosso jovem, independente de ser branco ou negro, ele está sendo... Eu vejo muitos jovens também, e não é mais só de vila, jovens de classe média, que querem coisas fáceis e vão na conversa. Aqui, os colegas aqui atrás da câmera trabalham há muitos anos e conhecem os garotos de bairro. E hoje eles querem botar um pisante melhor, eles querem botar um carro e, malandro, vamos fazer uma puxada aí de um carro, vamos fazer uma coisa. E ali não tem cor, doutor. Ali tem... Eu gostaria de fazer uma observação em relação a essa questão. Porque o Brasil é um país que hoje, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele, em 2016 teve 62.517 pessoas assassinadas no país. Né? Muitas delas jovens, negros, brancos, pobres, né? Uma proporção maior talvez de negros. Ricos, tem tudo. Agora, dentro desse contexto, nós temos, segundo a Estratégia Nacional de Segurança Pública, do Conselho Nacional do Ministério Público, o ENASP, um esclarecimento da autoria dos homicídios no Brasil inferior a 10%. Ou seja, 92% das pessoas que são assassinadas no nosso país, 92% desses crimes ficam impunes. Segundo o critério lá da condenação, doutor. Esse é um critério que alguns utilizam lá no final. Exato. Existe um critério... Em relação ao esclarecimento da autoria. O critério que o Fórum Nacional divulga é o critério lá no final da condenação. E o crime de homicídio é muito ínfimo também. Mas são dados de quando? Do ano de 2014, se eu não me engano, 2011. A grande maioria que estão presos hoje são referente ao tráfico de drogas? Isso aí já houve uma modificação do perfil. O Brasil tem, hoje, a quarta maior população carcerária do planeta, até porque ela é a quinta população do planeta, né? É natural, né, que um país que tem esse índice, esse nível de criminalidade que tem o Brasil, figure entre os países com a população carcerária mais volumosa. Agora, se nós colocarmos isso em números proporcionais, o Brasil despenca lá para a 31ª, 32ª colocação. Isso aí foi feito, inclusive, um estudo com base nos dados que foram... Proporcional em que sentido? Número de presos para cada 100 mil habitantes. O Brasil, cai drasticamente a posição do Brasil dentro desse ranking. Inclusive, houve uma distorção que foi apontada pelo jornalista Felipe Moura Brasil em relação a esses dados, que tentavam colocar o Brasil também proporcionalmente entre os países que mais prendem, os 10 primeiros que mais prendem, só que aí pegaram somente os países mais populosos do mundo e se deixaram de fora grande parte dos países, e o Brasil, então, acabou figurando nesse ranking de uma maneira indevida, numa posição superior à que deveria estar. Rogério, me permita, eu tenho, assim, dados que nós que estudamos e trabalhamos, né? A Holanda e a Noruega estão fechando presídios. Especialmente a Holanda. Né? A Noruega, como é que chegaram aí? A educação. A educação é a base de tudo. A educação, a igualdade econômica, a geração de emprego e renda, ou seja, países que investiram maciçamente em políticas públicas, né? E esta é a grande
Esta é a grande solução para todos os males que nós estamos debatendo aqui, né? Porque a prisão por si só, ela gera violência. A punição, só pela punição, ela gera violência. Tá? Esses países desenvolveram sistemas prisionais que beiram quase a perfeição, com penas rigorosas, né? Todos eles, os países europeus, especialmente os países europeus, né? Mas dando todas as condições, né? Dentro do estabelecimento prisional para a pessoa se recuperar. Né? E não o que acontece conosco. O que acontece conosco é punição por punição. Ou seja, hoje os estabelecimentos prisionais são geradores. Mas vamos privatizar então? Vamos privatizar? O sonho de presídio é pegar o jovem que está começando, seja ele... A privatização não deu certo nos Estados Unidos. Mas o Estado, esse ônus... Olha, uma coisa eu aprendi com a minha mãe solteira, foi meu pai e minha mãe. Venho de uma mulher que nos anos 70 não tinha direito nenhum de nada, foi perseguida pelo meu pai, pelo ex-marido, nós tivemos que fugir, não tinha leis que a protegiam, babá. Sobreviveu, uma grande mulher, meu ídolo, meu exemplo. Eu aprendi com ela, só tem uma maneira de o cidadão, o ser humano, ter dignidade, é ter oportunidades de trabalhar. Se nós só jogarmos pessoas lá para dentro, jogarmos, e não fazermos essas pessoas trabalharem, ter uma dignidade, ter de volta a sua dignidade. Cara, olha, tu vai trabalhar aqui, tu vai fazer uma poupança para quando tu sair, tem tanto dinheiro e tu vai conseguir mandar tanto para tua família. Mas do jeito que está... O problema é que a Noruega... Estão fazendo uma coisa mista, privada, sei lá, para o cara ter uma oportunidade lá de trabalhar e ganhar um salário e ter a dignidade dele de volta. Eu concordo, se pegar o exemplo da... Principalmente para os jovens. Né? O problema lá foi resolvido não só por questão de força policial. Aqui no Brasil ainda, quando se tem um problema de segurança, o que se faz? Força policial. Como se isso fosse a solução para tudo, e na verdade não é. Exatamente. Colocam toda essa carga sobre as polícias, né? Sobre Polícia Civil e Polícia Militar principalmente, mas quando deveriam haver investimentos, né, em outras áreas que são extremamente importantes. Eu gosto muito quando viajo, quando o avião vai descendo no aeroporto e se consegue nas grandes capitais brasileiras, e estamos aqui, né, ver as populações periféricas e ver os bolsões de miséria. Hoje indo para a PEG, foi na PEG, a PEG é terrível no caminho, né? No e ver os bolsões de miséria onde, Ilha das né, Flores. E não vamos estabelecer a relação do crime com a pobreza, mas evidentemente que é um espaço de fragilidades. Quais são os nossos espaços de fragilidade onde o crime proliferou aqui na região metropolitana? Isso é um gestor público, né? Nós somos expropriados pelos gestores públicos e passam pelos governos e acham que é caro pagar um juiz, acham que é caro pagar um promotor, acham que é caro pagar um delegado, mas se eles parassem de roubar, ia ser muito barato pagar essas autoridades para fazerem. Tem que ganhar bem mesmo um juiz, tem que ganhar bem mesmo um promotor, um delegado, tem que ganhar muito professor. Bem. Professor. A educação. O professor não é mais autoridade na escola. Não se tem uma política educacional séria Tem lugares nesse país. que estão fechando escolas. Fechando escolas. Não se tem uma política educacional. Né? Não se tem uma política de geração de emprego. Nós somos um país subdesenvolvido e sofremos todas as mazelas. Sugado por políticos safados que se aproveitam disso aí. Todas as mazelas fruto do desenvolvimento, subdesenvolvimento. Senhores, nós temos ainda quantos minutos? Por favor, que a produção pode me dar? 5 minutos. Então, eu vou dar 1 minuto para cada um e aí para também eu encerrar aqui. Vou começar por este lado aqui, que antes eu já abri lá com o doutor Leandro. Doutor Emerson Vente, por favor, suas considerações finais. Agradecer a oportunidade a ti, Rogério, e a equipe da TV, aos debatedores por discutir esse importante assunto. Acho que é extremamente importante. A gente não deve esquecer em nenhum momento que esse é um assunto que não deve envolver só autoridades, só pessoas que trabalham nessa área, mas deve envolver toda a sociedade. Né? Eu volto a dizer aqui aquilo que nós comentamos antes. Eu acho que eu não consigo conceber, doutor Leonardo, uma sociedade sem polícia e nem sem prisão. Dificilmente a gente vai chegar nesse nível,
né, nesse contexto atual. Mas a gente pode sim trabalhar para que nós tenhamos, né, um menor número de crimes, um menor número de prisões, mas isso não depende só de força policial, né? Isso depende que a sociedade possa se reorganizar e cobrar, né, dos gestores uma atuação maior em infraestrutura, em educação e em outros aspectos que possam influenciar na redução da criminalidade. A gente fez, só para concluir, no período dos últimos 20 anos, todos os períodos onde houve um problema econômico nacional, um aumento da criminalidade patrimonial. Então, isso tem uma influência, né, de como é gerido o país economicamente, como ele é gerido politicamente também. Então, dizer que não tem influência... Sempre terá, né? Vamos dizer assim, não tem aqui a palavra, mas não é o correto, né? Então, eu te agradeço a oportunidade. Doutor Leonardo Giardim, promotor de justiça. Eu agradeço também a oportunidade de ter participado desse debate. Eu considero esse debate um debate muito bom. Acredito que esse tipo de debate com vários enfoques diferentes, eles acabam nos levando a melhor solução através do embate de ideias e da dialética, né, da formulação de hipóteses antagônicas que vão resultar em sínteses mais proveitosas. Eu acredito que, como bem pontuou o delegado Emerson Wendt, que é claro que há uma influência da situação social na criminalidade, só que isso não é uma causa por si só da criminalidade. Tem que haver um contexto em que os pobres sejam explorados enquanto mão de obra de uma atividade criminosa. O crime no Brasil, ele não é um crime que nasça da sociedade, que nasça das camadas mais baixas da população. Isso aí, esse pensamento é fruto da cultura da desculpa, né? E que acaba criminalizando o pobre, acaba criminalizando a pobreza. O que acontece no Brasil? O Brasil é um país pobre há muitos anos, mas nunca teve tanta criminalidade. O nosso problema mais é moral, é um problema cultural, é um problema de pensamento, de mentalidade, né? A partir do momento em que nós permitimos que o crime organizado se criasse no país, o crime organizado ele instrumentalizou a pobreza em seu favor, ocupando territórios onde as camadas mais baixas da comunidade vivem e criando atrativos para as pessoas que dentro desse meio tem mais propensão ao crime, para que elas se tornem criminosas. E nós temos que acabar com isso, com esses incentivos que a criminalidade tem no nosso país, porque no Brasil hoje vale mais a pena tu ser traficante, tu ser assaltante, do que ser um cidadão honesto. Nós temos que reverter esse processo aí e parar de culpar a pobreza e responsabilizá-la de uma culpa que ela não tem. Doutor juiz, diretor do Foro de Lajeado e diretor do Legislativo da Júris, doutor Luiz Antônio Johnson. Agradecer a oportunidade, né, e espero, né, que não seja a primeira e única vez e que a emissora, a RDC, que inicia suas atividades, né, e trazendo programas dessa natureza e dessa ordem, e ocupando um espaço que acho que o Rio Grande do Sul estava carente de programas de debates, temas políticos, jurídicos, da maior importância. No que diz respeito ao tema, volto ao início dizendo, né, que no que diz respeito, e o tema que fui desafiado sobre o sistema prisional, acredito, né, muito na força, né, no desenvolvimento de bons estabelecimentos penais, mas com a presença da comunidade, né? Isso já estava previsto legalmente, né? Doutor Leandro Soares, advogado, membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul. Agradecer imensamente o convite, né? É muito prazeroso dividir esse espaço com o Dr. Wendt, promotor Dr. Leonardo, Dr. Johnson. Muito obrigado pela oportunidade. Quero aproveitar de fazer apenas 2 convites, né? Um deles é da APAC. Acho muito importante essa iniciativa. Associação de Proteção a Assistentes Condenados. Inclusive, na terça-feira, o professor Roque ficou de entregar o convite para o Dr. Wendt. Dr. Leonardo, o senhor está convidado também. Talvez o senhor não seja
não sei a sua posição, talvez o senhor não seja um adepto à PAC, mas eu gostaria, se fosse possível, o senhor estar presente. Vai ser, não me alongando, o Facebook é a PAC Porto Alegre Partenon. Vai ser o segundo encontro das PAC Gaúcha, no dia 1º de agosto, às 13 horas, lá no prédio 2 do Foro Cível. E aproveitando também, a Carmela Gruni, né, faz um trabalho excelente lá na Galeria E1, né, convidando no dia 28 agora, direito no cárcere em família, resgate de vínculos para as construções de novos caminhos. Então, é um trabalho que a Carmela faz excelente no Presídio Central, é importante a participação de todas e todos. Muito obrigado. Ok, e com isso nós vamos encerrando aqui nosso Cruzando as Conversas. Ele volta amanhã, no mesmo horário. À noite eu, às 11 horas, estarei, 11 da manhã, no Rio Grande em Movimento. Obrigado pela audiência, obrigado, senhores debatedores. Até a próxima. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.